Meus irmãos, livro de Daniel, capítulo 3. Iniciando com o verso 14, meus irmãos. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque. O nome dele foi mudado, o nome judeu era Ananias. É verdade, ó Sadraque, Mesaque, cujo nome judeu era Misael, e Abdinego, cujo nome judeu era Azarias, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Certamente o Deus Todo-Poderoso. Responderam Ananias, Misael e Azarias: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Vejam o testemunho no verso 17 e verso 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O Senhor aplique à minha vida e à sua vida o texto sagrado lido em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Continue com a sua Bíblia aberta neste capítulo 3 de Daniel. Senhor, ilumina a nossa mente, a fim de que a compreensão da palavra seja bem real, e assim possamos aprender com a vida de Ananias, Misael e Azarias, teus servos, que não se deixaram levar pelas ameaças do rei Nabucodonosor. Os jovens judeus permaneceram inabaláveis, dando um testemunho vivo da confiança que eles depositavam em Deus. Abre também, Senhor, o nosso entendimento, e assim possamos ter a mesma ousadia para testemunhar do Senhor em meio a uma sociedade perversa, separada de Deus,
com tantas coisas anticristãs, antibíblicas, com tantas coisas que desonram o nome do Senhor, que nós, como servos teus, possamos ser ousados no nosso testemunho pessoal. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus irmãos, eu quero iniciar a palavra desta manhã dizendo que o sobrenatural é um tema que atrai muito o coração do homem. E até certo ponto é muito natural que o sobrenatural atraia o coração do homem. Essa busca pelo sobrenatural, acredito que essa busca acontece por causa da origem do próprio homem. Havendo sido criado por Deus, evidentemente sua alma, a alma do homem, sente-se atraída a buscar o Senhor, a conhecer a Deus. E até que receba esclarecimento acerca do caminho, acerca da verdade, verdade revelada do Senhor, até que receba esse esclarecimento, essa luta na tentativa de encontrar o sobrenatural, por vezes, meus irmãos, o homem toma caminhos que são completamente contrários à vontade soberana do Senhor. Alguns partem para os prazeres absolutamente carnais, outros para práticas espirituais que não são recomendadas pela palavra do Senhor, que, embora ao coração desse homem essa prática pareça correta, essas práticas espirituais pareçam corretas, mas, meus irmãos, essas práticas não satisfazem, elas não preenchem a alma, e infelizmente o fim é a morte eterna, é a separação total do Senhor. Embora para o homem elas pareçam corretas, não satisfazem, porque não são corretas, elas não preenchem a alma, e o seu fim é a separação eterna de Deus, perdição para sempre. Ora, o livro de Provérbios já avisa ao homem o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, parece correto, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parece direito. Por exemplo, parece direito ao coração humano, ao pensamento humano, adorar ídolos. Parece direito se curvar diante de ídolos. Para alguns corações que desconhecem a verdade bíblica, que não andam com o Senhor, adorar a ídolos parece algo correto, porque
esses ídolos são intermediários entre o homem que está sobre a terra e o Deus que está assentado num alto e sublime trono. Para outros, o coração se inclina para a invocação dos mortos, algo que a Bíblia condena. A invocação dos mortos continua sendo ainda uma prática recorrente. E nós estamos no século 21. Parece-me que nós estamos voltando às práticas, ou as práticas antigas continuam tão presentes, ou estão tão presentes no meio da sociedade. A invocação dos mortos. Meus irmãos, a tentação de ver as coisas para acreditar tem solapado no decurso da história a base da verdadeira espiritualidade. Deus não compactua com a adoração de ídolos. Deus não compactua com os prazeres carnais. A Bíblia condena de forma veemente a invocação dos mortos. Portanto, a verdadeira espiritualidade, ela é solapada. Certamente, é incomparavelmente mais fácil crer no que se vê. Naquilo que você está vendo, naquilo que você consegue olhar, visualizar e até mesmo tocar. Parece mais fácil. A fundamental diferença está exatamente no fato de que o que se vê já não procede da fé. Aquilo que você enxerga já não procede da fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza da existência de fatos que se não veem. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Portanto, essas práticas, elas são condenáveis aos olhos de Deus. Elas são abomináveis aos olhos do Senhor nosso Deus. O texto que nós lemos, escrito por Daniel, um dos cativos de Judá, na Babilônia de Nabucodonosor, entre os anos 605 e 562 a.C. É interessante que, dentre todos os cativos dos filhos de Israel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram separados para o serviço mais direto do rei Nabucodonosor. Isto é, eles estariam no palácio. Eles estariam no centro do poder. Eles estariam, meus irmãos, servindo diretamente ao rei. Eles estariam no palácio. Agora, algo chama a minha atenção. Se você olhar para o capítulo 1, verso 17, o texto vai nos dizer que o Senhor Deus concedeu a esses jovens sabedoria muito acima da média,
sabedoria muito acima da média. Não falo de conhecimento, eles tinham também. Eu falo de sabedoria dada por Deus. Está no verso 17 do capítulo 1. Está escrito: ora, a estes 4 jovens, eram jovens, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a sabedoria e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Jovens que receberam da parte de Deus essa sabedoria, essa capacidade, a inteligência, Deus deu a eles sabedoria, inteligência em toda cultura e sabedoria. Meus irmãos, naquela nação pagã, através dessas vidas jovens, o nome do Senhor foi glorificado. Quando Deus os levou para o palácio, o Senhor os levou com esse propósito. O Senhor os levou a fim de que o nome do Senhor fosse glorificado naquele lugar. Eles foram cheios de Deus, cheios de compromisso com Deus. E posso dizer, cheios do Espírito Santo do Senhor. Como isto aconteceu? Principalmente na vida de Ananias, Misael e Azarias. Deixe-me falar um pouquinho sobre o pano de fundo da história. Meus irmãos, o pano de fundo é uma festa. Evidentemente uma festa pagã, com toda a pompa. Um cerimonial muito bem feito, muito bem trabalhado. Para essa festa, foram convocados os governadores, os líderes das 122 províncias. Isto é, todo o império estava ali presente naquela festa. Além dos governadores, outras pessoas foram convidadas. Qual era o propósito daquela festa? O diabo é muito sorrateiro. O diabo é de fato maligno. Meus amados irmãos, o ponto alto da festa era a inauguração de uma estátua de corpo inteiro, figura do próprio imperador, do próprio rei Nabucodonosor. A presença obrigatória de todos os governadores das províncias se deu pelo fato de que a estátua deveria ser adorada pelos governadores, pelos demais convivas, por aqueles que estavam no palácio. Aquela estátua deveria ser reverenciada, adorada. Em outras palavras, Nabucodonosor queria receber a adoração através daquela estátua, que era a figura do próprio imperador,
figura do próprio imperador. Todos os súditos deveriam cultuá-la. Ninguém poderia ficar de fora, nem mesmo os escravos judeus, nem eles. Nenhuma pessoa poderia ficar de fora. Todos, absolutamente todos, deveriam cultuá-la. Uma banda de música executava um hino em som solene, e todos se curvaram diante da estátua. No momento que a banda toca, a orquestra toca em tom solene, todos se curvam diante da estátua. Os governadores, os outros convidados, os servos, as servas, enfim, todo o império se prostra diante daquela estátua que representava o rei Nabucodonosor. Todos adoram. Ananias, Misael e Azarias. Daniel não estava presente. Daniel não estava presente. Servos do Altíssimo Deus, conscientes de que Deus os colocara ali por testemunhas, testemunhas dele, testemunhas do Senhor, não se curvam diante do ídolo, não o adoram. Eles não se curvam. Enquanto todos se curvavam e rendiam homenagens, adorando aquela imagem, os 3 servos do Deus Altíssimo continuaram do jeito em que estavam, do jeito em que se encontravam. Meus irmãos, evidentemente isto foi percebido facilmente, pelos que adoravam a imagem. Todos viram aqueles 3 jovens que não se curvaram diante da imagem, e eles foram denunciados. De pronto, eles foram denunciados. Meus irmãos, quando olho para a atitude de Ananias, Misael e Azarias, eu percebo que esses jovens não só desafiaram o imperador, como a todo o povo que ali estava, e principalmente o poder das trevas. Os 3 crentes, os 3 filhos de Deus, desafiaram a autoridade do imperador, desafiaram o povo babilônico e, sobretudo, desafiaram o poder das trevas. É claro que o rei Nabucodonosor não poderia aceitar tamanha ofensa ou afronta. Ele não poderia aceitar o comportamento daqueles jovens escravos judeus. Eram escravos. É interessante que estavam escravizados, porém a alma continuava livre para adorar a Deus. Mudaram seus nomes, porém não conseguiram mudar a consciência daqueles jovens. Não puderam mudar o comportamento espiritual daqueles jovens. Questionados pelo mandatário sobre o porquê da rebeldia, eles responderam, está aí, meu querido irmão, no texto que nós lemos. Responderam Sadraque,
Mesaque, Abdenego, ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. O verso 15 vai explicar esta resposta dos três jovens. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, a minha própria imagem. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Será que vocês acreditam mesmo que o Deus de Israel será capaz de livrar a vida de vocês das minhas mãos? Vocês esquecem quem eu sou? Eu sou Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. É quando eles respondem: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. O teu questionamento não merece nenhuma resposta nossa. E eles continuam: se o nosso Deus, a quem servimos, a quem honramos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. O Deus que é todo poderoso, se estiver dentro da vontade dEle, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Os deuses do império não serão adorados por nós, nem esta imagem que tu mandaste levantar será adorada por nós. É a resposta dada por aqueles jovens cheios de Deus, cheios da graça do Senhor nosso Deus. A resposta certamente enfureceu ao rei, enfureceu também ao povo, enfureceu aos governantes, aos governadores das províncias. Nabucodonosor se encheu de fúria, profunda ira, e de imediato mandou executá-los. O resultado, você conhece a história, foi a manifestação visível do poder de Deus. Louvado seja o Senhor. A manifestação visível do poder de Deus. Quando aqueles jovens foram jogados na fornalha de fogo ardente, muito mais aquecida, 7 vezes mais aquecida, de repente, Nabucodonosor, seus soldados, os governantes, o povo, todo mundo viu um quarto homem dentro da fornalha, passeando dentro daquela fornalha com os 3 jovens judeus. O Senhor resolve manifestar o seu poder, manifestar a sua graça. É interessante que
a manifestação do poder soberano do Senhor. Levou o imperador a decretar a proibição de qualquer tipo de blasfêmia contra o Senhor. Basta você olhar para o verso 39 do capítulo 3. Nabucodonosor ficou impactado com aquela visão. Já imaginou? Você joga 3 homens dentro de uma fornalha superaquecida, e de repente aparece uma 4ª pessoa. Uma visão extraordinária. Nabucodonosor é impactado. E aí ele diz no verso de número 39, verso de número 29, desculpem. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus desses jovens judeus seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja Deus, Ele é o Deus que livra. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que nos acompanha quando estamos dentro de uma fornalha ardente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu gostaria, meus irmãos, de tirar 2 lições da conduta da vida dos jovens judeus. Primeiro, aqueles jovens judeus, eles criam no Deus invisível. Eles criam no Deus invisível. Meus amados, o Deus da Bíblia é invisível. Não estamos vendo aqui o Senhor. Ele não está visível aos nossos olhos. Porém, o Deus invisível interage com os seus. Interage com o seu povo, se relaciona com os seus adoradores. Louvado seja o Senhor para sempre. Os deuses babilônicos eram visíveis. A estátua era visível. Os deuses babilônicos eram visíveis, mas não interagiam com os seus adoradores. Porém, essa visibilidade era importante para o povo da Babilônia, que só cria no que via. A visibilidade dos deuses, a visibilidade da estátua. Aquele povo só cria no que via. A semelhança de muita gente hoje. Não é diferente. Não foi diferente, por exemplo, na vida de Tomé. Se eu não puser o meu dedo lá na sua mão, no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Tem muita gente que age desta forma, só acredita naquilo que vê. Mas deixe-me dizer algo interessante. Os deuses babilônicos reuniam o poder que o povo lhe atribuía. Porque aquele Deus feito de madeira, ou de pedra, ou de qualquer outro material, eles não poderiam fazer absolutamente nada. Mas o povo atribuía àqueles deuses poderes. Agora deixe-me dizer outra coisa. Isso é algo que é comprovado. Ocasionalmente, alguns fenômenos eram considerados respostas de alguma determinada divindade às orações dos fiéis. Naturalmente por autossugestão.
como acontece ainda nos dias de hoje, entre muitos fiéis de certas religiões, que atribuem poder a um suposto intermediário. E como disse, outros invocam os mortos, que são considerados guias. Autossugestão. O povo atribuía tal poder àquela divindade pagã, e de repente recebia uma resposta. Aquilo era simplesmente autossugestão. Mas deixe-me dizer outra coisa. Até mesmo entre alguns que se dizem evangélicos, cuja fé se mostra firmada apenas em milagres, isto é, em algo que se possa ver. Acontece também entre evangélicos, que estão firmados apenas nos milagres, naquilo em que eles enxergam, naquilo que eles enxergam, o milagre que eles veem. A profunda intimidade, vejam a diferença, total diferença. A profunda intimidade daqueles 3 jovens judeus com Deus os tornava diferentes. Totalmente diferentes. A vida de irrestrita obediência deixava ver a convicção que tinham da presença de Deus a quem serviam. Não é demais lembrar que os deuses dos babilônicos eram inérteis, sem vida, mortos, estavam limitados totalmente ao espaço e ao tempo. Aquela estátua foi erguida e ali ficou. Não via, não ouvia, não cheirava, não apalpava, não falava. Os demais deuses babilônicos eram iguais, enquanto o Deus dos judeus estava em todo lugar. O Deus a quem nós adoramos está em toda parte, está em todo lugar. Ele está conosco aqui e agora. Ele está com o seu povo em outro país. Ele está com o seu povo em outra região. Louvado seja o seu nome para sempre. Ele está em toda parte, Ele preenche todas as coisas, Ele permeia todas as coisas. Esse é o Deus da Bíblia. Os 3 jovens tinham consciência disto. Meus amados, nós servimos ao mesmo Deus. Cumpre-nos mostrá-lo através da nossa convicção, do nosso testemunho, da nossa fé diante deste mundo ímpio e separado do Senhor nosso Deus. A segunda lição que eu tiro da vida desses jovens: eles criam no Deus vivo, poderoso e atuante. Nabucodonosor se autoproclamou Rei dos Reis. E a gente sabe que isso é uma mentira. O Rei dos Reis atende pelo nome de Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, Ele é verdadeiramente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nabucodonosor se auto-intitulou Rei dos Reis e foi adorado pelo seu povo. Foi adorado pelo seu povo. A história ensina, meus irmãos, que muitos imperadores romanos, muitos anos depois, se fizeram augustos, divinos. Então,
exigiam de seus súditos adoração. Assassinos adorados como divinos. Homens perversos adorados como divinos. Lembram da figura de Nero? Um sujeito meio maluco. Incendiou diversos bairros de Roma e culpou os crentes. Ele era adorado como se fosse Deus, como se fosse divino. Evidentemente, estes foram deuses vivos, poderosos e atuantes, dentro de suas limitações, é evidente. Eles davam a vida e tiravam a vida. Eram poderosos. Eles saqueavam, escravizavam, matavam, destruíam culturas, destruíam povos, eram poderosos e atuantes. Seus exércitos matavam de uma forma perversa, eram poderosos e atuantes, mas havia limites. Havia limites. E a gente pode até, meus irmãos, lembrar ainda do panteão grego. Quantos deuses lá também existiam, que eram adorados. Homens adorados, imagens adoradas. Havia deuses que eram somente fruto da imaginação dos homens. Por exemplo, Astarote, venerada rainha do céu. Basta você olhar para Jeremias 7, verso 18. Baal, o deus sol dos fenícios. Moloque, deus dos amonitas. Sem considerarmos os demais deuses do panteão babilônico, do panteão grego e por aí vai. Deuses totalmente limitados. Mas deixe-me dizer algo importante a vocês. O Deus de Ananias, Misael e Azarias não estava morto. Não estava inerte. O Deus desses jovens não estava morto. Eles não veneravam seus restos mortais. Tratava-se de um Deus atuante, que vê tudo, que sabe tudo, que pode tudo, que está presente em todos os lugares. Louvado seja o seu nome para sempre. Por esta razão, Davi perguntou no Salmo 139, verso 7, para onde fugirei da tua face? O Senhor preenche todas as coisas, Ele está em toda parte, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Louvado seja o seu nome para sempre. Ele pode livrar os seus servos da fornalha ardente. Obviamente, o Deus único e soberano não podia ser visto como os deuses da terra, criados pela tosca imaginação do homem, perdido nos seus delitos e pecados. Ananias, Misael e Azarias, baseados na fé no Deus vivo e atuante, eles desafiaram o maior império do mundo, o império babilônico. Irado, Nabucodonosor mandou aquecer o forno 7 vezes mais do que se costumava aquecer e mandou empurrar para dentro os 3 jovens. Está lá no verso 19 do capítulo 3. O profeta Isaías, ele diz algo
maravilhoso, meus irmãos. O profeta Isaías, servo do Deus vivo e atuante, escrevera uma promessa extraordinária para os crentes no Deus vivo. O profeta escreveu: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a promessa para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Agora preste atenção, meu irmão. Se os 3 corpos dos jovens crentes judeus fossem carbonizados, nada lhes faltava, a convicção de que suas almas estariam ilesas na presença do Deus vivo era algo certo na mente daqueles jovens. Por esta razão, eles deram aquela resposta: se for da vontade do Senhor, Ele pode nos livrar da fornalha ardente, mas, se o Senhor não quiser, evidentemente, nossos corpos serão carbonizados, virarão cinzas, porém, a alma, ela é intocável. Ela estará livre na presença do Senhor. Almas livres diante de Deus. Porém, pareceu bem ao soberano Deus manifestar, isto é, tornar visível seu poder ali. O Senhor queria demonstrar a sua graça e o seu poder. O fogo só queimou os pobres soldados que lançaram os servos do Deus Altíssimo na fornalha. E as cadeias que prendiam aqueles jovens, elas foram derretidas. Aquelas cordas foram totalmente queimadas. Aqueles homens agora estavam livres. Agora observe algo importante, meu querido irmão. Os 3 hebreus não foram salvos da fornalha ardente, mas salvos nela. Louvado seja Deus. Não foram salvos da fornalha, eles foram salvos nela. Que Deus extraordinário. Que manifestação de poder. Foram jogados. Os soldados foram incinerados. As cordas tornaram-se cinzas. E os 3 jovens estavam completamente ilesos. E eles caminhavam dentro daquela fornalha sobremodo aquecida. Meus irmãos, de repente, algo que a razão não explica aconteceu. A razão não explica, a ciência não explica, a religião não explica. Algo que a razão não explica aconteceu. Um quarto personagem, que com aparência sobrenatural os acompanhava naquele passeio dentro da fornalha. Coisa maravilhosa, algo extraordinário. Aparece uma pessoa caminhando com aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha sobremodo aquecida. Olhe para o verso 25. Então o rei, verso 25, tornou ele e disse: porém eu vejo, Nabucodonosor no verso 24 diz: nós jogamos 3 homens lá, eu vejo um 4º homem. É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo
4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Deixe-me aplicar a minha vida e a sua vida. Fogo e perseguição não atingem a alma do verdadeiro crente. Somente consomem os grilhões que nos prendem em um nível baixo e nos libertam para gozar de uma vida inefável. É assim que nós cremos. É assim que nós depositamos a nossa confiança no Senhor, em nosso Deus. Meus queridos irmãos, o quadro da fornalha é magnífico. Que rasgo de fé, que grande oportunidade de tornar visível o invisível, de mostrar a ação do nosso Deus. Em várias situações da vida, tentam nos forçar a nos prostrar diante dos deuses mais diversos, como o ego, a fama, o dinheiro, a imoralidade, o hedonismo, o sistema iníquo do mundo atual e tantos outros que tentam dominar a nossa alma. Qual tem sido nossa atitude diante de tais situações? Estamos prontos para sermos lançados na fornalha? Será que eu, como crente, diante deste mundo aí, mergulhado nas trevas, será que a minha vida está pronta para ser lançada na fornalha? Estamos certos de que o nosso Deus misericordioso nos livrará? Já temos experiência disto? Da ação de Deus, da presença do Senhor, do Deus que se move, do Deus que age, do Deus que trabalha, e Ele trabalha a favor do seu povo. Todas as vezes que um filho de Deus é vencido na tentação de andar segundo os costumes do mundo perdido, ele perde a oportunidade de glorificar ao Deus vivo e verdadeiro. Não se dobre, meu irmão. Não se dobre diante de Nabucodonosor, não se dobre diante da possibilidade da fornalha ardente, não se dobre diante deste mundo, se dobre diante do Deus que tudo pode. Se dobre diante do Deus da Bíblia Sagrada, se dobre diante do Deus vivo e todo-poderoso. E eu concluo dizendo: os 3 hebreus não escolheram a saída dos crentes, de muitos crentes que acham melhor desobedecer e assim conservarem-se vivos para continuar a obra de Deus. Esta é a desculpa. Ora, eu vou desobedecer, mas vou continuar realizando a obra de Deus. Se aqueles jovens tivessem aproveitado tal desculpa, teriam perdido a grande oportunidade de influenciar o rei. Teria perdido a grande oportunidade de influenciar o povo da Babilônia. Se você olhar de novo para os versos 28 e 29, aquilo que já lemos, Nabucodonosor impactado, e ele decreta: ninguém pode blasfemar do nome do Deus desses 3 jovens. Ninguém pode. E mais ainda, esquecemos um detalhe importante: e se a gente morre, há algo que a gente precisa relembrar. Tertuliano declarou, e a história revela, que o sangue dos mártires é a semente da igreja.
é a sementeira da igreja. Onde cai o sangue dos mártires, aí nascem muitos filhos para Deus. Muitos filhos para Deus. Finalmente, sendo a fé o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, cumpre àqueles que a possuem, torná-la visível através das ações, das realizações corajosas e desafiadoras, principalmente em nossos dias. Como disse Paulo, dias difíceis. Porém, por mais ardente que seja a fornalha, o quarto homem estará caminhando conosco dentro dela. Por mais ardente que seja a fornalha, o quarto homem, ele estará caminhando conosco dentro dela. Não importa a dor, não importa a situação, não importa a aflição, o quarto homem sempre estará conosco. Ele estará presente, ele estará atuando, ele estará agindo, ele estará salvando, ele estará segurando a nossa mão, ele estará abençoando a nossa vida, ele estará abençoando a igreja, ele estará levantando o seu povo. O quarto homem continua agindo em prol do seu povo. Louvado seja o seu nome para sempre. Não importa a fornalha, o quarto homem estará comigo, o quarto homem estará com você, o quarto homem estará com a igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.